E o nosso vídeo de hoje é respondendo as perguntas mais difíceis da Host Mom na call. Vamos lá? Hello, dear! Bem-vindas a mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Karina, eu fui au pair de 2007 a 2009 e hoje ajudo vocês que também têm o sonho de ir para os Estados Unidos como au pair. Então, como eu disse, no vídeo de hoje, a gente vai responder as perguntas mais difíceis da Host Mom nas calls, ok? Eu separei para vocês, dear, 8 perguntas que, na minha opinião, foram as mais difíceis de responder. Bom, a gente sabe que nessa hora, principalmente na primeira call, a gente não sabe o que perguntar e muito menos o que responder. A gente fica muito preocupada em entender as perguntas, não é mesmo, dear? E aí a gente se perde em todas as perguntas, em todas as respostas, a gente estuda e chega lá no momento e não consegue responder, né? Mas eu separei aqui as 8 perguntas mais difíceis, aquelas que tiram a gente do prumo na hora da entrevista. E eu vou ensinar vocês a como responder essas perguntas de forma a impressionar a sua host mom, ok? Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu separei é a clássica. Why do you want to be an au pair? Eu já falei muitas vezes aqui e volto a dizer que quando a gente está respondendo essa pergunta para a host mom, nós temos que pensar, dear, do lado de lá. Se coloque no lugar dela. O que você, como mãe, gostaria de ouvir nessa resposta Why do you want to be an au pair? Muitas meninas falam do sonho de ir para os Estados Unidos, de conhecer uma nova cultura e de viajar bastante e melhorar o inglês. E essa resposta está ok, mas não podemos responder só isso para a host mom. Eu sempre bato nessa tecla, dear. O primeiro de tudo é você falar o seu amor por crianças e também como você vai ajudar essa família, como você vai ajudar essa mãe a criar os filhos dela, ok? Então, é esse elemento principal que você tem que se preparar para responder essa pergunta, ok, dear? Então, eu vou te dar aqui um exemplo do que responder e aí você vai treinando aí do outro lado e dá o seu pitaco também para ficar mais personalizado, do seu jeitinho, mas esse aqui é um modelo que funciona muito bem. Então, você vai falar assim, dear, I want to be an au pair because I always loved children and I want to live the experience in US because it will be great for my personal and professional growth. Besides that, I want to be a positive influence in the kids' lives and teach a little bit about my culture if you allow me and improve my English. Então, tá vendo, dear? Primeiramente, eu quero ser au pair porque eu amo crianças e vai ser muito bom para minha vida pessoal e profissional. Além disso, eu quero ser uma influência positiva na vida das minhas kids e também ensinar um pouquinho da minha cultura, se você me permitir, e também melhorar o meu inglês. Então, dear, você falou todos os elementos principais. Você não precisa deixar de falar que quer melhorar sim como pessoa, profissionalmente, mas também como você vai ajudar essa família a ser uma influência positiva para essas crianças, enfim, ok, dear? Então, pay attention, né? Fique atenta nesses elementos. A segunda pergunta que eu separei para vocês é How do you handle tantrums? How do you handle tantrums? É como você lida com as birras. Então, essa pergunta, quando me fizeram a primeira vez, eu fiquei paralisada, dear, porque eu pensei assim, meu Deus, como que eu lido com birra? Eu ponho de castigo. You are grounded. Eu já falo assim, né? You're grounded. Mas a gente sabe que muitas famílias
não gostam dessa disciplina de castigo, não é mesmo? Hoje tem muito aquela questão da educação positiva, que muitas famílias fazem, então a gente tem que tomar cuidado com essa resposta. Então, eu aconselharia vocês a responderem desse jeitinho aqui. I always try to communicate with the child and understand her feelings. Then I suggest that we do something fun together. Então, você está falando aqui que você sempre tenta se comunicar com a criança e entender quais são os sentimentos ali, por que daquela birra, né? E depois você sugeriria que vocês fizessem algo divertido juntos, ok? Como brincar, fazer alguma coisa de artesanato, enfim, né? As host moms, elas geralmente gostam muito desse tipo de resposta, que você sempre tenta comunicar com a criança e entender o sentimento daquela birra naquela hora. Ok, dear? Então, o americano trabalha muito com esse estilo de disciplina. A terceira pergunta que eu separei foi: How would you adapt living in another country? Então, como você se adaptaria morando num novo país? As hosts geralmente perguntam isso, dear, porque elas querem saber como é que você vai lidar com homesickness, porque elas sabem que vai acontecer. Um momento ou outro a gente fica mais down, mais depressiva, com saudade de casa, e aí ela quer saber como você vai lidar, então, morando num outro país, como é que você vai lidar com a homesickness. Então, como sugestão de resposta, você pode dizer assim: I know it's hard in the beginning, and I will probably be homesick. It's normal. But I'd make friends, go out, go to school, be busy, and I hope to be part in the family activities as well to feel welcomed. Então, você falou aqui que você sabe que vai ser difícil no começo e que provavelmente vai ficar homesick, mas que é normal e que você tentaria, então, fazer amigos, sair, ir para a escola, se manter ocupada e você espera fazer parte das atividades familiares também para se sentir bem-vinda por aquela família, né? Então, você pode dar esse tipo de resposta para sua host também, saber que ela tem uma parte ali para fazer, para cuidar de você também quando você estiver homesick, né, dear? Não é só a gente fazer amigos, é eles também nos deixar à vontade e fazer com que a gente se sinta bem-vinda naquele lugar, ok? A quarta pergunta que eu separei foi: How do you think children should have fun? Então, como você acha que as crianças deveriam se divertir? Quando me perguntaram isso a primeira vez, eu pensei, elas gostam de assistir filme, gostam de ficar no tablet. Mas a gente não pode fazer esse tipo de resposta, de dar esse tipo de resposta, porque americanos odeiam tempo de tela. Eles têm uma au pair, têm uma babá por isso, para manter a kid ocupada, para não ficar em tela o tempo todo. A minha kid, por exemplo, eles tinham 30 minutos de tela só. E tela envolvia tudo: computador, tablet, celular e televisão. Então, 30 minutos, se eles quisessem o tablet, por exemplo, tinham que dividir. 10 minutinhos no tablet, 10 na TV, 10 em alguma outra coisa. Então, era 30 minutos de screen time no total, ok? Então, uma maneira boa de responder isso é: Kids should be creative, enjoy nature, so I think they should play board games, do crafts, play with other kids on the playground, that's it, I guess. Então, você está falando aqui que as crianças deveriam ser criativas,
curtir a natureza, eles deveriam jogar jogos de tabuleiro, fazer artesanato, brincar com outras crianças no playground, e é isso, ok? Então, coisas que envolvam a criatividade, imaginação, e que elas corram, que deixem elas ativas, ok, dear? A quinta pergunta é: What was the worst experience you had with kids? Qual foi a pior experiência que você teve com crianças? Dear do céu, essa pergunta, assim, eu falei, eu ficava, well, I don't know, I don't remember the worst experience. Eu lembro que eu não consegui responder, dear, uma experiência ruim que eu tive com criança. Então, isso me travou muito e me deixou muito insegura para continuar as outras perguntas. Mas aqui eu quero dar um exemplo para vocês não paralisarem como eu. Então, você pode responder assim, dear. I think it was when I was in the pool with the kid that I took care, and for 1 second, he went to the deep part, and thank God I saw him and I got him very quickly, but it was very scary. E isso realmente aconteceu uma vez com a minha kid. 1 segundo que eu olhei para o telefone e ele já estava lá no fundo, mas eu vi rapidinho e já fui lá. Não salvá-lo porque ele sabia nadar, mas já fui lá perto dele e fiquei ali com ele, mas eu fiquei muito assustada, dear. Então, pode ser algo assim desse tipo, ok? Que você, por 1 segundo, você não viu, mas que você já tomou atitude e solucionou aquele problema, ok, dear? Então, toda vez que ela perguntar qual foi uma experiência ruim, você menciona a experiência ruim e menciona também que você resolveu. A pergunta número 6 é: What would you do if the kids don't respect you or listen to you? Então, o que você faria se as kids não te respeitassem ou te ouvissem? Então, a sua host quer saber o seu posicionamento, como você traria a autoridade ali numa situação em que você não é ouvida, ok? Então, você pode falar: I would talk to them and let them know I am in charge, and I would count on my host parents to give the authority I need. O que a gente falou aqui? Você falaria com eles e deixariam eles saber, você estabeleceria que é você que está no comando naquela hora. Então, e que você também contaria com os seus host parents para te dar a autoridade que você necessita. Então, você também joga essa responsabilidade um pouco para a host mom, né? Porque para a gente tomar o controle da situação, a host mom tem que dar o controle da situação na nossa mão. Então, não adianta ela ir embora e não dizer nada para kids, principalmente kids maiores. Nem quando eu tinha esse tipo de problema com as minhas kids, a minha host sempre falava assim para elas: olha, eu estou indo, Karina is in charge. A Karina que está no comando agora. Então, não adianta me ligar, não adianta espernear, porque o que ela dizer é lei, ok? Então, você tem que ter esse respaldo da sua host. Então, nessa resposta, é legal que você fale essa parte que eu falei. I would count on my host parents to give the authority I need. Ok, dear? E na 7ª pergunta How would you feel about helping with the chores? Então, como você se sentiria ajudando nas tarefas? Elas perguntam isso, para saber se a gente é flexível, se a gente vai ajudar nas tarefas domésticas. E muitas host families sabem que nós não devemos
fazer nenhuma tarefa doméstica a não ser a das crianças, ok? Mas eles sempre querem saber se você estaria aberta a ajudar no resto da casa. Então, de maneira assim, bem direta, você vai responder: I wouldn't mind to keep the place neat, of course, because I live in the same house too. But it's important to know your expectations. What do you expect me to do? Então, você está falando aqui, claro, eu não me importaria em manter o lugar organizado, porque eu também moro na mesma casa, mas é importante saber as suas expectativas. O que você espera que eu faça? E aí você joga para ela, dear. Se ela falar, olha, eu espero que você passe o vacuum, passe aspirador, eu espero que você limpe com mop, lave os banheiros, aí isso já é família perigo, dear. Já corre porque isso não faz parte da sua alçada, ok? Mas se ela falar, não, é isso mesmo que eu espero, só você organizar, ajudar na organização. Porque, dear, exato, a gente tá ali cozinhando, por exemplo. Você cozinha para as crianças. Você não vai deixar a pia ali suja, né? Você, quando tem louça na dishwasher, na lava-louça, você vai tirar. Então, esse tipo de coisa a gente pode fazer, é claro, mas nada que seja relacionado aos host parents, né? Aos pais, ok, dear? Então, é importante que você deixe isso muito claro. E a oitava, e por último, é: What do you think of Americans? O que você acha dos americanos? Quando ela me perguntou isso, veio assim na minha cabeça: eu acho eles gordos, que vão para Disney, vão para Disney todo ano, estão tudo fat e comem mal para chuchu. Ai, ai, dear, não, não pode. Eu fiquei, well, oh, I think they are very nice. E falei só isso, dear. Bom, aqui eu escrevi assim, well, I never traveled to US before and all I know is what I see on movies and Instagram. But I like the way you live, the culture, the food. I think Americans are very polite. Então eu escrevi aqui que, bom, eu nunca viajei para os Estados Unidos antes, tudo que eu sei é o que eu vejo em filmes, em Instagram, mas eu gosto da maneira que vocês vivem, da cultura, da comida, e eu acho que americanos são muito educados. E that's it. Não fala nada que vocês acham, que você acha que eles são gordos, se você concorda comigo. Mas não é todo americano também, não, que é desse jeito, dear. Ok? Então, é isso. São as 8 perguntas que, na minha opinião, foram as mais difíceis para eu responder numa call. Eu espero que vocês anotem aí tudo que eu falei e comecem a praticar, a usar, ok? E espero que vocês não caiam em nenhum tipo de perrengue durante a call, ok, dear? Good luck! Então, boa sorte aí nas suas calls. Espero que você feche logo com uma família e realize o seu sonho de ir para os Estados Unidos. E não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações e também de seguir o nosso canal, ok? Para receber sempre os vídeos. Beijo!